Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Amanda e hoje eu vou trazer a segunda parte desse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico. Para vocês que não viram, já tem a primeira parte no canal desse livro e hoje vamos para a segunda parte. Na primeira parte, só vou dar um resumo, caso vocês queiram saber mais, é só acessar esse vídeo. Ele fala exatamente que é um direito de todos, independente da situação da classe. É um direito de ser rico, que nós não devemos aceitar menos que isso. E nessa segunda parte, ele vai falar que existe um modo certo de agir e que esse modo ele é exato. Eu vou começar lendo para vocês o primeiro parágrafo. A ciência de ficar rico. Existe uma ciência para enriquecer, uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Certas leis governam o processo de enriquecimento, e estas, uma vez conhecidas e obedecidas, levam o homem à riqueza com precisão matemática. A posse de dinheiro e de bem resulta de algumas ações executadas do modo certo. Aqueles que agem desse modo certo, seja de propósito, seja acidentalmente, ficam ricos. Ao passo que aqueles que não agem desse modo certo, por mais que trabalhem, por mais capazes que sejam, continuam pobres. Então, nesse primeiro parágrafo, ele deixa claro para nós que existe sim um modo de enriquecer e que não depende do tanto que a pessoa trabalhe, porque temos essa crença no nosso meio, eu já até ouvi essa crença no meu meio, que para enriquecer, que para ter muito dinheiro tem que se dar duro, tem que dar o suor. E aqui ele fala exatamente isso, que para enriquecer, por mais que a pessoa trabalhe, por mais que ela dê dura ali, ela continuará pobre. Porque não é o tanto que a pessoa trabalha, não é o tanto que ela dá duro, mas sim agir do modo certo. Que aquele que agir desse modo certo enriquecerá. E logo depois ele fala: trata-se de uma lei natural. Causas iguais produzem sempre efeitos iguais. Portanto, todos que aprenderem a agir desse modo especial infalivelmente ficarão ricos. Então existe um modo certo, sim, para ficar rico, e que todos aqueles que agir desse modo ficará rico. A verdade dessa assertativa é provada pelos seguintes fatos. Enriquecer não é uma questão de ambiente, pois do contrário, todas as pessoas de uma determinada região seriam ricas. Todas as pessoas de uma cidade seriam ricas, ao passo que de outras seriam pobres. Então aqui ele fala que o meio ambiente também não influencia em você enriquecer, senão todas as pessoas de uma cidade seriam ricas, ao mesmo que todas de outra cidade seriam pobres. Isso aqui já vai quebrando uma crença, porque às vezes pensamos que para enriquecer devemos estar em tal lugar, em tal ambiente. E aqui ele fala que não, que independente do ambiente que a pessoa esteja, ela enriquecerá, mas que ela tem que agir do modo certo. Vamos mais adiante. Por toda parte, vemos ricos e pobres convivendo lado a lado, e muitas vezes exercendo profissões idênticas. Quando duas pessoas estão no mesmo local e exercendo a mesma atividade profissional, e uma fica rica enquanto a outra continua pobre, deduzimos que enriquecer não é essencialmente uma questão de ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis, mas enriquecer depende basicamente fazer as coisas do modo certo. Aqui, como ele falou com nós, que o ambiente pode sim ajudar a pessoa a enriquecer, mas não vai influenciar. E que todo o tempo estamos vendo pessoas fazendo as mesmas profissões e uma está mais rica e uma outra continua pobre. E que também não é o ambiente, não é a profissão que vai enriquecer, mas sim a pessoa agir do modo certo.
Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma vizinha do seu lado direito, que ela faz bolo, faz bolos de aniversário, bolo de pote, todo tipo de bolo para encomenda. E ela está enriquecendo, ela está tendo um retorno muito grande com esses bolos. A sua vizinha da esquerda pegou e vou fazer bolo, porque minha vizinha da direita está enriquecendo. Sim, ela pode enriquecer, mas não é a mesma profissão que vai fazer ela enriquecer. Ela agir do modo certo. Então pode ter duas pessoas fazendo a mesma profissão, porém uma ficando rica e uma continuando pobre, porque não é a profissão, não é o ambiente, mas sim agir desse modo certo. E no decorrer desse livro, ele vai dar para nós o passo a passo para enriquecer. Vamos continuar? Além disso, a capacidade de agir do modo certo não deve somente de talento de muitas pessoas talentosas. Continua pobre, enquanto outras, as quais qualidades enriquecem. E aqui também, ele quebra mais uma crença, que para a pessoa enriquecer, subir, crescer, ela não precisa ser inteligente, ela não precisa ter habilidade, que para enriquecer não precisa de nada disso, mas sim agir do modo certo. Que ao analisar as pessoas que enriqueceram, constatamos que elas são comuns, todos os aspectos, sem maiores talentos ou habilidade que outros homens. E é evidente que não enriqueceram por possuírem talentos ou habilidade que outros homens não possuem, mas porque agem do modo certo. E aqui ele fala que foi feita uma análise, foi feita uma pesquisa com as pessoas que enriqueceram e que nenhuma delas tinha um talento ou tinha uma habilidade, mas que todas agiram desse modo certo. A riqueza não resulta em poupar, economizar. Muitas pessoas que vivem de modo contido são pobres, enquanto muitos gastadores ficam ricos. Aqui ele fala que não é você guardando o seu dinheiro, não é poupando. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo para me guardar. Que muitas pessoas fazem isso e continuam pobres. É lógico que você tem que guardar os seus 10% do seu dinheiro, você tem que investir. Mas não é você pegando o seu dinheiro ou você se privando das coisas e falando, vou guardar para mim economizar, que eu tenho que economizar. Só que muitas pessoas fazem isso e não enriquecem, continuam pobres. Também não se trata de fazer o que os outros não fazem, pois duas pessoas do mesmo ramo de atividade normalmente agem do mesmo modo, e uma fica rica enquanto a outra continua pobre. Aqui eu não vou ler, porque ele vai praticamente bater na mesma tecla desse modo de agir do modo certo. E nessa parte aqui, nesse segundo capítulo, ele deixa claro para nós que enriquecer não vai depender do ambiente que esteja, não vai depender da profissão que a pessoa esteja fazendo, que independente da profissão, pode ser qualquer profissão, a pessoa, se ela agir do modo certo, ela enriquecerá. E se a pessoa estiver naquela profissão que ela tem mais habilidade, que ela mais gosta de fazer aquilo, vamos supor, vou dar o mesmo exemplo de bolo. Essa pessoa que mexe com bolo, ela ama decorar, ela ama fazer bolo. Aquilo ali é algo maravilhoso para ela. Então, ela tem uma facilidade maior de enriquecer. Por quê? Ela está fazendo o que gosta, ela está ali dando aquele tempo dela e dando o seu melhor. Então, ela enriquecerá. E que aqui também não é de economizar ou de você guardar todo o seu dinheiro para enriquecer. Aqui, a todo instante, nesse capítulo, ele vai falar que tem um modo certo. E no decorrer desses capítulos, vamos aprender qual é esse modo certo que devemos agir. Mas aprendemos nesse capítulo que não vai ser o ambiente, não vai ser a profissão, não vai ser poupando ou se privando de muitas coisas que irá enriquecer. Porque muitas pessoas estão ali na mesma profissão e umas continuam enriquecendo e outras continuam pobres. E no próximo vídeo eu vou trazer a terceira parte para vocês. Vou ler só um pedacinho, aí no próximo vídeo eu vou explicar tudinho.
que é o parágrafo fala assim: monopólio da oportunidade. Ninguém continua pobre por ter sua oportunidade roubada por outras pessoas terem monopolizado a riqueza, protegendo com uma cerca. Então, eu agradeço vocês e até o próximo.